Eu de novo. Ah, Perguntei lá qual que é a diferença de psicanalista para psicoterapeuta e psicólogo. tá. Tem uma diferença ou é só a área, a linha que segue? Psicólogo é alguém que fez uma faculdade de psicologia, bacharel em psicologia, e ele tem esse título. Se ele for exercer, ele precisa se registrar no Conselho Federal de Psicologia através do Conselho Regional de Psicologia da sua região. Esse é um psicólogo. O psicanalista não precisa ter formação, ele não precisa ter passado por uma faculdade. Não existe curso de psicanálise em universidade. Não existe. Se houver alguma extensão, alguma pós-graduação com viés psicanalítico, existe mestrado baseado na linha psicanalítica, existe. Mas não existe graduação para psicanalista. Ok? Psicanalista é um terapeuta. Psicanalista é um terapeuta. Mais perguntas? Já eu de novo, Rafael. Pois não. Eu queria que você falasse o seguinte caso, se tem alguma relação, lógico que deve ter. A minha mãe, ela não consegue dormir sem um remédio de tarja preta. Eu queria que você falasse sobre. Ela não consegue dormir sem um remédio de tarja preta. Ela não dá para tomar remédio, ela não dorme. Eu queria saber qual o motivo que seria, o que poderia ser feito, qual o motivo. Tá, vamos lá. Esta semana, terça-feira, eu atendi uma pessoa no consultório, uma médica. Eu já atendo há algum tempo, ela é intensivista, ela trabalha na UTI. E aí, conversando com ela, ela me falou, interessante, ela chegava exausta, sobrecarregada, sempre no consultório, sempre chegava com low BET, ou seja, com a bateria baixíssima. Aí eu disse, a gente vai corrigir isso. Ela falou, não, isso dá pra corrigir, porque eu tenho 4 plantões, é UTI, não sei o que e tal. Eu olhei pra ela e falei, tá bom, mas eu continuo dizendo que vai corrigir isso, beleza. Corrigimos, porque quando você tá desequilibrado, desestruturado, você gasta 2 vezes mais energia pra fazer a mesma coisa. Consequentemente, você fica exausto no final do dia, ou você vive exausto. E aí ela chegou, e hoje, bem melhor, a última sessão agora foi somente pra ela falar do sucesso, enfim, contar histórias e tal. Eu só fiquei rindo, escutando as coisas que ela tinha pra falar. E ela contou que, durante os últimos dias, ela foi atender uma pessoa, e essa pessoa muito nervosa, muito ansiosa e tudo mais. E aí, ela tinha uma senhora que ela tava pilhada, muito pilhada, não UTI, não conseguia dormir, todo querendo dormir. Aí ela pegou e disse, deixa eu cuidar dela. E foi lá, ficou a cabeça dela, e falando com ela e tal, ela ficou calma e dormiu. No outro plantão, a mesma coisa, ela começou a chorar, a falar, não sei o que e tal, dizendo que tava com dor, com muita dor. Aí ela perguntou, tem medicamento pra ela? Aí eu disse, já foi aplicado. Ela disse, já sei, passou pra mim, pega água. Pegou água, aí disse, ó, o que eu falar, você faz uma cara de espanto, tá? Aí o enfermeiro disse, tá bom. Vai inventar o que agora, doutora? Vai, faz o que eu tô pedindo. Aí foi perto dela e tal. O que tá acontecendo? Eu tô com muita dor, não tô conseguindo dormir, não sei o que e tal. Aí ela fez, tá bom, então eu vou ter que tomar uma atitude radical pra senhora, porque a senhora tá doendo demais, essa dor é insuportável, a senhora não consegue dormir, então eu vou ter que partir pra uma situação bem forte. A senhora aguenta? Ela disse, claro, minha filha, qualquer coisa pra eu dormir e tal. Aí virou pra enfermeira e gritou, fulano, traz aquele medicamento, aquele. Aí a pessoa fez, mas doutora, aquele, agora. Aí trouxe. Aí ela pegou o frasco de água, botou no soro, aí a senhora fez, isso é muito forte, e dormiu. Dormiu até as 10 da manhã, no dia seguinte. Exato, Francine, efeito placebo. A dependência, muitas vezes, é porque a pessoa não tem alguma coisa, não tem atenção, não tem alguém que dê atenção, ou ela se sente tão fraca que ela precisa de algum agente externo. Um psicotrópico, um hipnótico, que é um indutor de sono, normalmente ele perde o efeito depois do primeiro 5 do ano, você tem que aumentar a dosagem. Além de efeitos na memória, você começa a ter perda de memória. Principalmente com o Rivotril, é muito comum ter perda de memória com o Rivotril. Qual é a solução para um problema desse? São 2. Primeiro, para dormir você não precisa de hipnótico. Se fizer a respiração, eu vou passar para vocês a técnica da respiração no momento adequado, mas em outros workshops eu já expliquei isso. Em outras aulas, sempre que eu falo, em lives, eu oriento como fazer essa respiração. A técnica da respiração, mudando a palma das mãos para cima, respirando profundamente, durante 10 a 15 minutos, todo mundo larga Rivotril, larga psicotrópico, larga essas coisas, e é claro, eu sempre oriento que procure médico. Mas hoje o pessoal usa Rivotril não é por prescrição médica, é por mercado clandestino. Todo mundo tem um Rivotril na bolsa, né? Enfim. Mas como terapeuta, como psicólogo, a gente sempre tem que orientar. Procura o psicólogo, o psiquiatra para fazer o desmame e retirar. Mas não precisa mais. Ok. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é verificar se o que ela tem é a necessidade de atenção, a necessidade de algum efeito externo. Porque são pessoas que têm muita sugestionabilidade. Se esse for o caso, então precisaria dar uma atenção psicológica ou terapêutica para resolver problemas. Normalmente a pessoa não consegue dormir por uma coisa simples, porque a mente não para. A mente está acelerada. Então quando você respira, ela desacelera. Mas na outra noite vai voltar a estar acelerada. Qual é a resolução? O que a gente vai começar a fazer a partir de agora, na segunda parte da aula de hoje. Utilizar as técnicas de reprocessamento para eliminar tudo aquilo que está explodindo dentro dela e não deixar ela ficar em paz. Ok? Consegui responder a sua pergunta?